Olá, pessoal! Eu sou Laura Perucchi e esse é o Let's Talk New York, um podcast para falar sobre a vida no exterior e também sobre a vida em Nova York. Lembrando que para comentar esse ou qualquer outro episódio, é só me mandar uma mensagem pelo Instagram, Laura_Perucchi, ou pelo Instagram do podcast, letstalk.newyork. E se você curte podcast, deixa um review pra gente lá na Apple Podcasts e também as estrelinhas no Spotify. No episódio de hoje eu recebo a Raíssa Mesquita e ela foi uma sugestão de uma ouvinte do podcast. A Raíssa veio para os Estados Unidos para ficar 6 meses num doutorado sanduíche em linguística aplicada. Inclusive a Raíssa tem 2 filhos, tem gêmeos, e ela veio com eles. Mas, como vocês podem imaginar, as coisas não saíram como a Raíssa esperava, né? Ela não ficou só 6 meses. Aconteceram outras coisas, a estadia dela foi esticando e ela acabou ficando, né? E hoje ela tá aqui pra falar um pouco dessa história que tem romance no meio também. E eu tô muito curiosa pra saber mais. Então, Raíssa, seja muito bem-vinda. Muito obrigada por estar aqui hoje compartilhando a tua história no podcast. Oi, gente. Obrigada, Laura. É um prazer estar aqui com vocês. Uma honra compartilhar um pouco dessa história tão interessante. Bom, Raíssa, me conta como que surgiu a ideia de fazer o doutorado, né? Um pouquinho da tua carreira acadêmica, como que surgiu essa oportunidade. E eu também queria saber da questão dos teus filhos, né? Porque quando se tem filhos, as coisas não são só decidir, eu vou, né? Então, o que te incentivou também a fazer essa mudança e trazer eles contigo? Fala a idade deles, enfim, conta aí pra gente. Bom, são muitas perguntas numa só, então vamos por partes. Então, meus filhos, eles são gêmeos, né? O Mel e a Mel e o Marcos. E eles têm 9 anos, na época que a gente chegou eles tinham 8. E assim, sempre foi, nossa unidade familiar sempre foi nós 3. Então, tudo que eu fiz sempre foi com eles. Nunca teve um momento assim de, eu vou fazer tal coisa que eles não estivessem incluídos. Então, eu engravidei ainda na faculdade, na graduação, né? Fiz a faculdade com eles, levava eles para aula. Toda essa situação que a mãe acadêmica ou a mãe universitária conhece muito bem. E aí, engatei no mestrado direto, também eles participaram. Inclusive, assim, meu objeto de análise no TCC foram, inclusive, eles mesmos. Eu estudo bilinguismo e eu estudei os meus próprios filhos no TCC. Quando eu comecei a fazer o doutorado, eu estava no começo do doutorado, assim, no 2º semestre só. E surgiu um edital da CAPES para fazer o doutorado sanduíche. O doutorado sanduíche é uma iniciativa, né, do governo brasileiro para a internacionalização da ciência. Então, eles pagam uma bolsa para você estudar, para o doutorando, né, estudar numa universidade exterior da escolha dele por um período de tempo e depois você volta e compartilha aquele conhecimento com o Brasil, né? Então, essa ideia de sanduíche é por isso, porque você faz como se fosse um sanduíche, né? Um período num lugar e tem um recheio no meio e volta para o Brasil. E aí eu me inscrevi, passei pelo processo seletivo, é um processo seletivo bem detalhado, né? O edital não, às vezes sai todo ano, depende muito do governo, né? Então, eu dei sorte de sair da minha universidade, de estar dentro dos requisitos, né? O edital traz os requisitos da universidade, a nota que o programa tem que ter, tudo isso. E aí, me inscrevi, passei no processo seletivo e vim para a Geórgia, né? E aí, teve outros desafios nesse processo, porque a bolsa da CAPES incluía apenas a mim, né? Não incluía os meus dependentes, né? Os meus filhos. Em anos anteriores, né, em outros governos, a gente tinha a inclusão dos dependentes também. Esse conceito de que o pesquisador não faz ciência sozinho, né? Ele precisa da família e tal. Porque é até uma coisa que é legal a gente destacar, né? Porque as pessoas sempre, elas não têm muito essa noção, de que pesquisa é trabalho, né? Elas acham, mas tu só estuda. Exatamente, é trabalho. Eu, né, pessoalmente, sempre trabalhei fora, sou professora, né? E sempre pesquisei. Então, eu sempre fiz as duas coisas, mas eu tenho diversos colegas que sempre se dedicaram à pesquisa. Meu irmão, por exemplo, é hoje professor na Universidade Federal, mas toda a vida ele se dedicou à pesquisa exclusivamente. Não foi o meu contexto, né? Então, por exemplo, eu nunca conseguia me inscrever nas bolsas que tinha na universidade porque eu sempre estava trabalhando. E um dos requisitos é esse, né? Você não pode ter CTPS.
Aí, inclusive, eu pedi demissão do meu trabalho quando eu passei, né, no doutorado de sanduíche e tal. Larguei tudo, assim, vendi as coisas da minha casa, vendi meu carro, saquei FGTS, fiz tudo. Porque a bolsa que eu ganhei para vir para cá não incluía meus filhos. Então já é uma bolsa meio baixa, assim, para o custo de vida dos Estados Unidos, porque o dólar tá muito alto. Então, se fosse essa bolsa para mim e para os meus 2 filhos, não ia ter como. E aí eu comecei a fazer vários movimentos, assim, privados mesmo, para conseguir me capitalizar. Então, eu pedi demissão, saquei FGTS, vendi meu carro, vendi coisas da minha casa. E contei com a ajuda, assim, de centenas de pessoas. Eu abri uma vaquinha e contei minha história, fiz um vídeo e as pessoas começaram a compartilhar, a doar. Então, assim, centenas de pessoas me ajudaram a estar Que aqui, legal. né? Foi muito Então, a legal, foi um ideia momento assim. era juntar esse dinheiro com antecedência para te chegar aqui e ter como se Isso. manter durante esses que seriam 6 Esses 6 meses. meses, exatamente. Eu cheguei aqui em setembro e eu iria voltar em fevereiro. Em qual né? ano, Raíssa? Setembro do ano passado, 2021. Ah, nossa, foi agora. É recente. E aí eu iria voltar agora em fevereiro, né, 2022. E aí foi muito legal, foi um momento que foi um ano assim inteiro de preparação, juntando dinheiro e as pessoas ajudando. Então foi um momento que eu me senti muito apoiada, assim, né? Muitas pessoas chegavam para mim e falavam, nossa, porque é uma representatividade da mulher na ciência, da mãe na ciência, né? O universo acadêmico é muito excludente. Então, essa coisa da mãe solo, que com gêmeos, trabalhando, estudando, foi lá e meteu a cara e chegou, né, em outros lugares. Então, as pessoas participaram desse sonho comigo. E sem essa participação, eu não conseguiria estar aqui, de fato, não teria como. Porque a bolsa que a CAPES dava era de $1.200, sendo que só o aluguel é $1.000. Então, assim, não tem como realmente. Não é uma bolsa que dá para você viver com 2 filhos nos Estados Unidos. Então, eu realmente contei com a ajuda de muita gente para estar aqui. Sim. E aí, pronto, aí chegando aqui, fui aceita na Universidade da Geórgia, na UGA. Então, eu moro em Athens, né, na cidade de Athens, no estado da Geórgia. E aí, eu comecei a minha pesquisa aqui, né, no caso, eu vim coletar dados para minha tese de doutorado. Tá, e a título de curiosidade, que eu sei que hoje a tua vida tá diferente de quando tu chegou, mas a título de curiosidade, como, a vida prática, como que era conciliar a vida de pesquisadora no exterior, considerando que, imagino que talvez no Brasil tu tinha alguma rede de apoio para te ajudar com teus filhos, não sei, a tua família, e como foi, tipo assim, ter a vida prática aqui, conciliando a vida de pesquisadora com a vida de mãe e atender eles. Como é que tu fez? Como foi essa parte prática? Como tu organizou? Essa é uma pergunta muito boa, assim. No Brasil eu tinha a rede de apoio, né? Minha mãe, eu morava perto da minha mãe, então ela sempre foi muito presente, maravilhosa. Meu irmão também sempre me ajudou muito. Sendo que sempre, como eu te falei, sempre foi muito eu e os meninos. Então toda a minha logística era organizada em volta deles. Quando eu estava no trabalho, como eu sou professora, normalmente eles estudavam na mesma escola que eu trabalhava. Então, enquanto eu estava no trabalho, eles estavam na escola. Nos dias que eu precisava ir para a universidade, eu tinha que organizar uma atividade para eles. Então, sempre foi muito assim. O que eu consigo fazer sozinha com eles. O pai pegava os meninos a cada every other weekend, assim, né? A cada 15 dias. E a gente tinha, né, uma certa rede de apoio. Quando eu vim para cá, foi muito interessante, porque a minha vida ficou mais fácil. Como assim? É muito, muito interessante, porque eu sempre trabalhei muito, assim, muito, né? Então, às vezes eu estava dando aula em 2 escolas, e aluno particular, e fazendo mestrado, o doutorado, a graduação, enfim, sempre estava trabalhando muito. E os meninos, né, assim, embarcando na minha, né? E quando eu cheguei aqui, eu não estava trabalhando, né? Eu suspendi todas as minhas aulas de alunos particulares para eu poder me adaptar nesses primeiros meses, assim, ver como era aqui a logística. E eu não estava trabalhando aqui, né? Tinha a pesquisa que eu estava realizando, mas não tinha um trabalho formal que eu precisava ir, bater carteira e tal. Então, eu me vi com muito mais tempo livre. E isso foi fantástico, assim, porque eu ia para a universidade em determinados dias da semana, não era todos os dias que eu tinha aula, não era todos os dias que eu precisava ir coletar dado.
Então, eu tinha muito mais tempo livre. E as crianças iam para a escola num horário diferente, né? No Brasil, a gente vai para a escola ou de 7h30 às 11h30, ou de 1 às 5h30. E aqui eles vão da escola, né, para a escola de 7h15 até 2h30. Então, eles ficavam mais tempo na escola. E quando eles saíam da escola, a gente ia sempre explorar, né? Era tudo novo pra gente. Então, a gente ia passear, ia para um parque, ia conhecer um pouco mais da cidade, pegava o ônibus, rodava na cidade. Então, era tudo muito novo pra gente. Então, Sim. foi muito interessante. Assim, foram uns 4 meses de um tempo muito novo, em que eu tinha muito mais tempo livre. Não tinha ninguém para dar esse apoio. Tem a comunidade brasileira aqui, que é muito legal, é muito unida. Mas assim, não tinha, né, essa rede de apoio. E aí eu tinha mais tempo para passear com eles, para estar com eles. Foi uma vida muito mais calma, né? Aí depois de 4 meses eu retomei os meus alunos particulares, fui retomando aos poucos, né, adaptando, porque também o dinheiro começou a acabar, né? Sim, E aí eu sim. precisava de novas fontes, assim, né? Aí agora a gente já tá num outro momento, né? Que eu tô trabalhando Sim, muito mais e que, enfim, já tá em outro momento. Mas quando a gente sim. chegou, foi assim, foi bem interessante. Foi uma vida que eu nunca tinha experienciado. De Que não ter tanta interessante. demanda e de ter mais tempo livre, assim, de ter mais tempo para me Sim. dedicar a eles, a me dedicar à pesquisa. Foi bem Mas também interessante. porque teve todo um preparo e muito trabalho antes da tua viagem, né? Pra Muito. te chegar nesse ponto do Exatamente. conforto. Muito, muito preparo. Assim, eu sou muito, muito organizada. Então, teve muito preparo para estar aqui. Assim, foi um ano inteiro de preparação. Uhum. E foi a tua primeira vez no exterior ou não? Não, eu, quando tinha 16 anos, minha mãe, né, me deu um intercâmbio no high school ainda. Então, eu estudei 6 meses na Nova Zelândia. Que E legal. aí, voltei depois. Foi aqueles intercâmbios de escola, sabe? Foi bem Sim, legal. Foi realmente uma sim. experiência muito boa. Sou muito grata a minha mãe poder ter me dado isso. Então tu já tinha tido uma experiência de morar fora mais novinha. Não nos Estados Unidos, mas já, Não, já foi minha sabia primeira mais vez ou indo para os Estados menos Unidos. o que se esperar de morar fora, né? Como é que tu ia estar. Bom, mas eu soube que nesse teu período aí que tu chegou aqui, rolou uma desilusão amorosa, certo? Foi bem chato, assim. Como eu te falei, tava trabalhando muito, estudando muito, então nunca tive muito bem tempo para relacionamento no Brasil. Uhum, Então eu tava solteira já há 8 anos, né? Então eu casei com o pai dos meus filhos, separei ainda eles novinhos, eles tinham tipo 1 ano, e fiquei solteira todos esses anos, assim. E aí, quando eu cheguei aqui, eu conheci um rapaz, né? Que, na verdade, quando eu tava me preparando pra vir, tipo, uma das coisas que eu fiz, falei, vou baixar um aplicativo e conhecer gente, porque se não der em nada, pelo menos eu já faço amigos, assim, né? Já conheço alguém pra me ajudar quando eu chegar, mostrar a cidade e tal. E aí, eu baixei esse aplicativo e conheci esse rapaz, e a gente ficou conversando, tipo, meses, eu acho que uns 4 meses. E aí, quando eu cheguei, né, ele já, tipo, foi me buscar no aeroporto e tal, aquela coisa. Aí a gente começou a namorar, só que depois de 2 meses, assim, ele me deu um ghosting, do nada, assim, muito inesperado. E foi muito doloroso pra mim, assim, foi muito doloroso porque, enfim, tanto tempo solteira, né, e aí começar um relacionamento, e cheio de expectativas, e uma vida nova e tal. Mas, uhum. enfim, não era plano de Deus, assim, realmente agora eu vejo que não era, né, a pessoa Sim, certa pra mim. Enfim, realmente não era. não era Mas pra foi bem ser. chato. Não era, de Sim. jeito nenhum. Sim, não, eu imagino. E aí, mas já pintou outra pessoa, né? Pois é, aí eu fiquei um mês muito, muito mal. Aham. E aí, um dia, assim, na minha universidade, eu conheci uma outra pessoa. E aí a gente começou a conversar e tal, e começou a namorar. E aí, assim, quando a gente se conheceu já era dezembro. Então eu já ia voltar em fevereiro, né? Já tava finalizando o meu processo aqui. E aí a gente, poxa, foi assim, uma paixão arrebatadora. E a gente não queria ter que voltar, sabe? E ele também eu tenho 2 filhos e ele tem 3 filhos, né? Uhum. Então os meninos já estavam envolvidos, né? Já tinha formado meio que uma dinâmica familiar mesmo. Por causa do visto que eu tenho, né, e por causa da bolsa que eu recebi, existem algumas questões burocráticas que aí eu também não Sim. vou entediar vocês. Mas assim, eu teria que voltar e passar 2 anos no Brasil, né, seguindo a regra do visto e da bolsa que eu recebi. Então a gente ia ter que passar 2 anos separado, né? E aí não era o que a gente queria de jeito nenhum e tal, e enfim.
realmente ele é uma pessoa, poxa, incrível, maravilhosa, assim, muito, muito grata a Deus por esse presente. E aí a gente resolveu casar. E nós casamos em fevereiro, dia 26. E aí a gente hoje tem uma família de 7 pessoas, assim. Pois Que é, menina. muito melhor do que eu jamais poderia imaginar, assim. Tantos anos, né? Todos esses anos solteira, tal, 9 anos solteira. Eu pedindo a Deus, Deus, manda o marido que você quer pra mim. Enfim, né? Ajeita essa área da minha vida. E, nossa, ele tinha um plano muito maior, né? Do que eu jamais poderia imaginar, assim. Porque hoje, minha vida, em um ano, assim, minha vida deu uma mudança de. Não é nem 360, porque senão eu teria voltado para o mesmo lugar, né? Mas assim, mudou totalmente. Sim. Porque ele, assim, os planos que Deus tinha para mim, para meus filhos, para minha família, eram muito melhores do que eu poderia imaginar. Então, assim, hoje eu tô aqui, casada, com 5 filhos. É uma Não deu história bem nem um ano, interessante. né? Porque tu falou que foi em setembro. A gente Foi, eu tá fui em em setembro. junho. Pois é, nem deu um ano, sua vida já mudou tudo isso. Eu descobri que passei no doutorado de sanduíche dia 23 de fevereiro de 2021, né? E aí, dia 26 de fevereiro de 2022, eu tava casando, né? Então, assim, foi incrível, assim. Foi um estralar dos dedos, assim, que de repente tudo mudou. E por muito tempo eu achava que meio que estava estagnada, que as coisas não andavam, né? Que enfim, que eu trabalhava tanto, me esforçava tanto e as coisas não caminhavam. E aí, de Sim. repente, tudo caminhou, assim, de uma hora para Sim. outra. São coisas que a gente não entende quando tá passando e depois que passa a gente fala, agora eu entendi por que aconteceu exatamente isso. isso. Mas E como é minhas que amigas faz, falavam, né? Pra exatamente, gente. exatamente isso. Assim, depois que a gente passa, a gente vê a razão de tudo isso, vê o propósito de ter passado e faz sentido, assim, né? Faz sentido ter passado tudo. Sim. E me conta assim, como vocês se gostam muito, né? Tu falou que vocês não queriam ficar separados, mas rolou alguma hesitação da tua parte, do tipo, pô, vou casar, ele tem 3 filhos, eu tenho já 2 filhos. Tipo, como que foi o teu processo pra decidir, assim? Rolou algo assim ou tu foi mais Não, coração nessa nenhuma parte? hesitação, assim, nenhuma hesitação. Eu fui de cabeça, assim, nenhuma Aham. hesitação. Porque eu acho que, assim, eu já tenho 32 anos, né? Então, tudo que eu preciso ter, eu já tenho. Não é aquela coisa da pessoa mais nova que tá. E quando eu me formar, né? E quando eu fizer tal coisa, quando eu chegar a tal lugar, aí eu vou casar. Tanto eu quanto ele, né, já tínhamos casado antes, já tínhamos experiências de vida, já, né, estávamos num lugar profissionalmente ou academicamente que a gente já queria chegar. Então não tinha nada mais que a gente queria conquistar para então pensar em casar. Então, a gente só ia postergar uma decisão que a gente já tinha feito. Se eu Entendi. voltasse para o Brasil, ficasse 2 anos, a gente já tinha decidido que queria casar. E então, assim, eu ia voltar e a gente ia postergar essa decisão que já tinha feito, né? Então, não teve hesitação nenhuma. E, assim, as crianças nunca... Elas são maravilhosas, assim. Eu amo como se fossem meus filhos. E, inclusive, eles estão nas férias de verão, né? E estão todos aqui, os 5. Eles Então, têm assim, todos a não... mesma idade ou tem diferença de Não, tem idade? todas as idades, né? Então, os meus têm 9, né? Como eu falei. E aí, os filhos do Chad, a Savannah, que é a mais velha, ela tem 13. E aí, o Riley, que é o do meio, tem 12. E a pequenininha, que é a Lena, tem 7. Então, a gente tem, literalmente, de 7 a 13, todas as idades. Uma escadinha. Eu sempre vejo relatos sobre, né, brasileiras ou brasileiros que casaram com gringos ou gringas e sempre rola um papo sobre as diferenças culturais, né? Como foi pra vocês essa parte? E aí, porque assim, não eram só vocês dois, né? Eram vocês dois, mais a bagagem de vocês, que nesse caso eram os filhos. Sim. Rola alguma dificuldade ou algum impasse ali por conta, às vezes, de questão cultural? E como que vocês fazem para resolver quando isso acontece? Rola sim. E é bem interessante porque quando existe, né, uma diferença cultural, que existe sempre, assim, né, em diversos momentos, a gente sempre busca uma via de aprendizado, né? Então, nunca teve uma situação
de sentir desrespeito por uma cultura ou por outra. Sempre é num lugar de aprendizado. Então, assim, na minha cultura a gente faz assim, dessa forma. E, né, e aí o outro compartilha. Na minha cultura a gente faz dessa forma. E aí a gente tenta, né, chegar num senso comum, assim, de como que a nossa família vai atuar. Então, a gente tem... inclusive, a gente fez... Eu sou professora, né? Então, assim, eu sou bem professora em tudo que eu faço. Então, assim, a gente sentou os 7 e a gente decidiu quais seriam os valores da nossa família, os princípios da nossa família. Independente ou, né, bebendo de todas as fontes culturais que compõem essa família. E aí a gente fez esse cartaz, tá, né? A gente já fixou esse cartaz aqui na sala. Quais são os valores da nossa família, o que a nossa família acredita, como que a nossa família se comporta, né? Então é uma coisa assim, juntando as duas famílias e o que a gente quer construir juntos, né? A partir de agora, não são só duas famílias, não é só a família Mesquita e a família Dunkerley, é a família Mesquita Dunkerley. Então o que a gente vai construir a partir de agora? Então, tem essa visão maior, assim, dessa ideia, né, dos valores da família. Mas tem coisas pequenas, assim, que a gente vai aprendendo. Então, sei lá, comida, né? Pra gente, o almoço é a maior refeição, pra eles é o jantar. Então, né, eles tiveram que entrar na minha linha, porque quem cozinha sou eu. Então, eles têm que comer comida na hora do almoço. Assim. Eles não acham ruim, né? Que eles comem horrores. Crianças, você sabe. Mas, sei lá, o Chad faz um brigadeiro melhor que o meu, assim. Porque eu fui ensinar um dia, o meu brigadeiro não pegou o ponto. Ele foi tentar fazer outro dia, o dele ficou melhor, assim. Aí ele sabe fazer coxinha, ele tá aprendendo português comigo, né? Eu dou aulas de português pra ele. As crianças pegam umas palavras ou outras, assim, em português. Então, é bem interessante. Uma troca cultural muito legal. Até hoje não teve nenhum momento de ter um embate, assim, né? De falar, poxa, isso é agressivo na minha cultura, mas, né, até hoje não teve nada. Pode ser que no futuro tenha, e aí a gente vê como é que a gente vai abordar. Mas, por enquanto, tem sido numa via de aprendizado mesmo, bem legal. Mas é interessante que vocês tenham tido essa conversa para definir como vai ser o futuro, porque quando começa com uma base sólida e bem definida, fica mais fácil de consertar quando tem algum problema lá na frente, né? Não, certamente. Assim, os adultos, de forma geral, eles têm esse erro muito grande de ter expectativas na criança de regras que não foram definidas. Né? Então, como é que você vai cobrar uma coisa da criança que ela não sabe que ela está sendo cobrada, que ela não sabe que é uma expectativa, né? Então, e isso eu penso, assim, como professora e como mãe, né? As instruções precisam ser muito claras, né? Os acordos precisam ser feitos e a criança precisa ser validada, né? Então, não é assim, a decisão que eu, como mãe ou como professora, sei lá, decido e imponho na criança, né? A criança, ela tem direito de expor sua opinião, de falar o que é importante para ela, né? Então, ela é parte da família como todos os outros. E isso é uma coisa basilar aqui em casa. Por isso que sentamos os 7 e todo mundo pôde compartilhar o que era importante para si, qual era um valor ou uma regra que achava importante, né? Então, a partir dali, a gente pode começar a construir junto, né? Então, essa formação de uma identidade familiar mesmo, assim, foi algo muito importante. Inclusive, quando a gente casou, né, a gente entendeu que, assim, eu e o Chad nos apaixonamos e nós decidimos casar, mas as crianças não necessariamente se apaixonaram, né, por mim ou pelo Chad, né? Elas meio que embarcaram juntos sem ter direito de escolher, né, se elas queriam casar ou não. Então, no nosso casamento foi muito legal, porque a gente pediu as crianças em casamento também. A gente deu anéis para eles, a gente fez votos para eles. Que legal! Então, foi bem bonito, foi bem legal. Assim, nosso casamento tinha 10 pessoas, assim. Era nós 7, os pais do Chad e 2 amigos meus. Assim, 2 casais de amigos meus aqui da comunidade brasileira. E o pastor. Pronto, foi só isso. Mas foi muito bonito, assim, porque a gente pôde fazer essas promessas para eles, né? De falar assim, olha, eu sei que você não teve muita escolha, assim, né? A gente resolveu casar e você meio que tem que vir junto. Mas eu prometo que eu vou cuidar de você, que eu vou amar você, né? Que eu vou fazer o meu melhor para que você se sinta, né, amado e parte e tal. E foi muito legal, a gente deu anéis para eles e foi um chororô, foi bem bonito.
Uhum. Ai, que fofo. E os teus filhos, como que eles estão, assim, nessa adaptação na vida nos Estados Unidos? Foi muito diferente para eles? Teve alguma parte que teve mais dificuldade ou, no geral, eles tiraram de letra? Eles são muito americanozinhos. Eles são muito legais, assim, eles são muito parceiros, sabe? Então, todas as coisas que eu inventei até hoje, eles toparam, como eu te falei, né? Sempre foi nós Sim. três, então era aquela coisa assim, nossa família agora vai fazer, né? Essa coisa da identidade familiar eu já tinha com os meus dois, né? Então a gente tinha, nossa família agora vai fazer tal coisa. Então eles chegaram aqui muito animados também. E eles já falavam um pouquinho de inglês, mas aí chegaram aqui já evoluíram muito, assim, hoje eles estão, né, fluentes e tal. E eles curtem muito, assim, é uma vida muito diferente do que a gente tinha no Brasil, em todos os sentidos, né? Aqui eles. Quais as principais diferenças que tu destacaria? A gente morava em Recife, né? Que é uma cidade grande, né? Uma das maiores cidades do Brasil. E a gente estava sempre correndo, sempre ocupado, sempre, né? Era sempre go, 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 assim. A gente não tinha muito tempo. Só nos finais de semana que a gente tirava um tempo para fazer alguma coisa e tal. Mas era sempre muito corrido. E aqui, a gente mora em uma cidade muito pequena. A quantidade de habitantes de Athens é basicamente a quantidade de um bairro do Recife, sabe? Então, assim, essa vida calma da cidade pequena é totalmente novo para eles. Então, a qualidade de vida que a gente consegue ter aqui, a calma, né, a segurança, eles vão andando para a escola. A gente mora perto da escola, né, tipo, de frente para a escola. Então, eles vão andando para a escola. E eles achavam o máximo, assim, de ir andando sozinhos para a escola. Eu não podia nem levar, assim. No começo eu levei, aí depois eles... Não, mãe, a gente vai sozinho, assim, né? Muito adolescentes. Então, eles começaram a ir sozinhos para a escola, né? Ter essa independência. A escola é muito diferente, o sistema educacional é muito diferente. Então, né, como eles são avaliados, o que é ensinado, a estrutura que eles têm na escola, as aulas que eles têm na escola, é muito diferente, né? Então, eles sempre compartilham sobre essas diferenças, e o que eles gostam aqui, o que eles não gostam e tal. E, enfim. E aí veio também a mudança da família, né? Eles passaram de ter somente a mim todo o tempo para ter um padrasto, para ter irmãos, meu irmão e minha irmã e tal, enfim. E agora eles têm uma dinâmica familiar muito diferente. Então, de forma geral, assim, eu acredito, eu espero do fundo do meu coração que eles estejam tão felizes quanto eu. Né? Eles gostam muito daqui, a gente sempre comenta, mas eles sentem saudade também, sentem saudade dos avós que ficaram, do pai, né? Sentem saudade dos amigos. E aí vem o WhatsApp para ajudar nisso, né? Eles podem conversar com os amigos no WhatsApp, com a família. Mas, de forma geral, acho que estamos bem mais felizes aqui, assim. Sim. E como que ficou a tua carreira profissional? O que tu vem fazendo, né? Porque agora acho que o período já terminou do teu doutorado. E quais são os teus próximos passos? Então, eu não posso trabalhar aqui ainda, né? Tô no processo ainda do Green Card, que é um processo bem burocrático, bem caro, enfim, é bem, bem chato. Então, eu não posso trabalhar demorado, caro, burocrático, tudo, né? Então, eu não posso trabalhar aqui ainda. Então, meus vínculos são todos com o Brasil ainda, né? Então, eu dou aula particular, online, né? Essas coisas que, assim, infelizmente, por causa da cotação do dólar, não é o suficiente para ficar tranquila, me manter e tal. Então, meu marido trabalha, graças a Deus. Então, a gente tem essa parceria aí, graças a Deus, que também é uma novidade para mim, assim. Eu sempre sustentei tudo sozinha, né? Com o meu trabalho, com o que eu podia pagar. E agora eu tenho outra pessoa para dividir os gastos, assim. É um novo momento mesmo, assim, para mim. Sim, sim. E aí, uma vez que tu tiver a tua autorização de trabalho, o que tu pretende fazer? Eu vou continuar ensinando, assim, só que eu pretendo ensinar aqui. Eu realmente amo ser professora e eu não me vejo fazendo outra coisa. Então, a minha expectativa é que eu possa trabalhar aqui. Aqui tem uma comunidade bilíngue muito grande, né? E eu estudo bilinguismo há 10 anos, trabalho em educação bilíngue há 10 anos. Então, minha esperança é que eu possa trabalhar aqui nas escolas mesmo, assim, né? Sim. Mas terminando o doutorado,
eu pretendo, assim, ir para as universidades, né? E continuar ensinando, só que nas universidades. Sim, Então, sim. vamos ver, né? Vamos ver o que Deus tem preparado, assim. Sim, Mas eu imagino que seria continuar realmente na carreira de educação, que é o que eu gosto de fazer. sim, sim. E sobre essa experiência morando fora, quais. Até então, né? Ainda não tem muito tempo, mas tu também já viveu tanta coisa nesse pouco tempo, né? Que eu acho que dá pra gente Verdade. falar. Quais foram os teus maiores aprendizados, né? Em tudo que tu viveu desde que tu chegou nos Estados Unidos e tudo que aconteceu na tua vida? Essa experiência toda, assim, me ensinou um novo nível de confiança em Deus, assim, né? Porque eu sempre fui, né, cristã, sempre tive um relacionamento com Deus, só que, de repente, eu me vi, assim, entendendo todos esses propósitos, né? Que por tantos anos eu achava que, por exemplo, essa questão amorosa, né? Por tantos anos eu achava que, poxa, nunca vai dar certo. 8 anos solteira, as coisas não acontecem e tal. E de repente aconteceram super rápido, de uma forma muito melhor do que eu poderia imaginar. Então, minhas orações foram ouvidas. Ou pela questão financeira, por exemplo, né? Eu, né, pude contar com a ajuda de centenas de amigos, pessoas, até gente que eu não conheço, né, que doou para a vaquinha para eu estar aqui e que eu vejo a mão de Deus também nisso, né, assim, deles juntar, tocar o coração das pessoas para elas ajudarem, né, e ainda na questão financeira, pela primeira vez eu não tô vivendo 100% do meu trabalho, né, tem o salário do meu marido também para compor a renda familiar. Então, é um novo aprendizado para mim. Então, tudo tem sido um processo de aprendizagem, assim, né? E acho que de tudo isso, o que eu mais tiro é realmente de confiar em Deus, né? Que não existe milagre pela metade, sabe? Que tudo tem um propósito, que tem o tempo certo. Só que é difícil, às vezes, esperar o tempo certo, né? E, Sim. enfim, para mim, esse foi o melhor aprendizado que eu podia ter. Realmente foi esse. Nossa, mas tu já viveu muita coisa. Tenho certeza que vai dar tudo certo, com certeza, É. porque, né, o que começou bem, Eu espero sempre que penso termine isso, bem. assim, às vezes tem muita burocracia ainda para rolar, Sim. especialmente por causa do visto que eu tenho, né, que eu teria que voltar e tal, então, enfim. E aí, às vezes eu digo assim pro meu marido, eu falo, olha, o mais difícil a gente já tem, que foi encontrar um ao outro num mundo de 7 bilhões de pessoas, né? A gente Uhum. se encontrou, e isso é muito difícil de acontecer. Então, o mais difícil já foi, que era isso. Agora o resto, o visto, o green card, ou sei lá, a casa, todas essas coisas que precisam acontecer, elas vão acontecer. Porque o mais difícil já aconteceu, né? Uhum. Então é isso. Uhum. É um bom jeito de olhar para as coisas e conseguir ter mais paciência, né? É verdade. Bom, eu posso deixar teu Instagram na descrição do podcast, caso alguém queira te Claro, mandar com uma certeza. mensagem. Então, Com eu vou certeza. deixar o Instagram da Raíssa na descrição do podcast para vocês mandarem mensagens para ela, dizendo que vocês escutaram a história. Eu queria te agradecer mais uma vez por ter compartilhado a tua história aqui comigo e feliz que tenha dado tudo certo. E honestamente, eu espero que a tua história inspire outras mães, né? Que também têm, seja qual for o sonho que elas tenham, para elas olharem pro teu exemplo e conseguirem se inspirar. A gente sabe que não é fácil, né? Não é fácil quando se tem filhos, né? A gente sabe das dificuldades, mas que tu possa ser um exemplo legal para inspirar essas mães também e que dê tudo certo aí no teu processo, que logo tu consiga estar trabalhando também na tua área como tu quer. Ah, Laura, muito obrigada. Eu fico muito feliz e eu espero, de fato, que, assim, se a minha história puder inspirar uma mãe a não desistir dos sonhos, eu já tô feliz, assim, porque, infelizmente, né, a gente vive numa sociedade muito machista e que diz muito, né, que o lugar de mulher é, enfim, na cozinha, em casa, e o lugar da mãe é inexistente, né? A gente vive numa sociedade em que você se torna mãe e parece que acabou a sua vida, né? Tudo que você queria conquistar, tudo que você queria, né? E existe esse discurso de que não, você precisa ser mãe, você precisa parar tudo e ser mãe. E aí você tem mulheres frustradas, né? E que, consequentemente, vão ser mães frustradas. E essas crianças vão crescer num ambiente de frustração. Então, eu desejo do fundo do meu coração que as mães possam se entender
enquanto mães, certamente, mas enquanto pessoas, né? Eu sempre digo que eu sou mãe em tempo integral e nas minhas horas vagas eu sou professora e pesquisadora, porque todos esses papéis sociais que eu exerço, eu sou mãe, eu sou professora, eu sou pesquisadora, eu sou esposa, tudo isso são diversos papéis sociais, só que todos podem mudar, né? Eu posso não ser professora amanhã, eu posso sei lá, parar de estudar amanhã, tudo isso pode mudar. Mas a única coisa eterna é ser mãe, né? Eu vou morrer e eu ainda vou ter sido mãe deles, né? Então, eu acho que enquanto mãe, eu procuro, assim, me dedicar a tudo que eu faço com muito amor, com muita dedicação, me esforço bastante em tudo. Mas realmente ser mãe é aquilo que eu mais me dedico, né? Me dedico a ponto de hoje eu tenho 5 filhos. Mas, assim, ser mãe nunca me impediu de ser professora, de ser pesquisadora, de ser outras coisas, né? Então, eu sei que não é fácil, especialmente quando a gente não tem rede de apoio, mas, assim, eu fico muito feliz quando uma mãe chega para mim e fala, poxa, eu não desisti porque eu vi que você também não desistiu. Então, é possível, né? É difícil, mas é possível. Sim, sim. Bom, tá aí a Raíssa pra provar pra gente. Que bom que temos mais Raíssas e que no futuro, né, não precise ser tão difícil também, né? Isso. Que a gente passa. Eu acho que a gente vai. No inglês tem essa expressão, né? The trailblazer. Esses pioneiros que vão abrindo caminho, assim. Então, para eu estar aqui hoje, existiram outras mulheres no passado que abriram esse caminho, porque há poucos anos atrás, mulher não podia nem estudar no ensino superior, né? Então, Podia votar, essas mulheres podia um monte de abriram o coisa. caminho e a gente foi seguindo esses caminhos e abrindo um pouco mais. Então, que no futuro, né, ou seja mais fácil para outras mães, que universidades possam ter creches, né, que existam mais políticas públicas para a inclusão de mães no meio acadêmico, no meio profissional, que a gente possa ter mais opções. Inclusive a opção de querer ficar em casa e cuidar dos filhos, porque também, Exato. né, ser uma stay-home mom é uma coisa maravilhosa, né, é um trabalho importantíssimo, mas que a gente possa ter essa opção, né? Exato, Escolher. a escolher, exatamente. Bom, muito obrigada mais uma vez. Vamos esperar as mensagens de vocês. Mandem mensagens pra mim, pra Raíssa, falando o que vocês acharam do episódio. E a gente se fala no próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, obrigada, Laura.